começar por aí mesmo, né? Trabalho de formiga, mas é uma coisa ainda muito difícil de ser alcançada. Agora, posso fazer um comentário nesse ponto? Eu tenho um irmão sacerdote. Ele foi para o seminário com 12 anos, se ordenou com 24 anos. Ele levou 12 anos fazendo aquilo que seria equivalente a antigo ginásio, colegial, 1 ano noviciado, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e se ordenou padre com seus 24 anos de idade. Ele levou 12 anos maciçamente, dia e noite, estudando para ser ordenado padre. Não quero fazer críticas a ninguém, mas vou fazer um comentário dentro do nosso assunto. O que acontece em muitas religiões? Vamos nem chamar de religiões, denominações religiosas. Fulano faz um cursinho de fim de semana, um cursinho intensivo de fim de semana. Ele chega na sexta-feira, na segunda-feira ele é pastor. Ele é pintor, já é pastor. É, entendeu? Isso, a gente sabe disso. A pessoa que chega, não leva um mês, 2 ali, ele já virou pastor. Mas que preparo ele tem para ser um pastor, para pregar a palavra de Deus? Entendeu? Então é difícil isso. E eu estou colocando esse caso do meu irmão, que é um exemplo. Eu leciono no seminário. Eu leciono para o propedêutico, que é antes dos 3 anos de filosofia e mais 4 de teologia. Quer dizer, dali para frente, no mínimo 8 anos de estudo, para poder pregar a palavra. Então, antes disso, nós não é concordamos, ou seja, é uma coisa difícil de acontecer. Haja visto o grande crescimento do pentecostalismo no Brasil, né? Professor, desculpa eu cortar aí. Sim. Antoninho, Sim. a hora já vai quase avançada, mas eu gostaria só de pensar uma coisa aqui. O senhor, já que o senhor colocou o Estado laico, a palavra laico vem de leigo, e hoje a gente tem o laicato da Igreja Católica que está trabalhando aí, os leigos participarem da igreja, então diferenciando o leigo do vocacionado ordenado, que o caso é o padre, o diácono, o bispo, etc., né, na Igreja Católica. Mas vamos lá. E os pastores têm lá a sua formação. Então a palavra leigo. Mas eu gostaria de voltar àquela provocação que muitos pensadores dizem bem assim, de que não foi Deus que criou religião, coisa nenhuma, foi o homem que criou a religião. Assim como o homem criou o Estado. Na antiguidade grega, a gente tinha lá na Roma antiga, de que o homem deveria estar a serviço do Estado. O Estado tinha o direito de massacrar, de escravizar o cidadão, se quisesse. Ser cidadão. Agora, no Estado moderno, o Estado está a serviço do homem, inverteram-se os papéis. Mas volta àquela provocação que eu fiz ao senhor. O leigo, e não foi Deus que criou a religião, mas foi o homem que criou. Não foi Deus que apareceu para Moisés lá no Monte Sinai para trazer a Tábua das Leis, mas foi Moisés, através de seus líderes e da cabeça própria dele, que escreveu o que escreveram a Tábua das Leis. Então essa é a provocação que eu gostaria de pensar com os senhores. E agora olhar esse leigo, que não precisa de religião nenhuma para esse leigo ser um cara legal, um cara bom, legítimo, para ele poder administrar um Estado. E ser aquele que a gente ouviu agora na campanha política, que alguns pastores ou até padres fizeram menções aí via internet, dizendo de que aquele que é eleito tem que ser em primeiro lugar um servidor. Jesus Cristo deu essa demonstração de que quem é o servidor tem que colocar serviço, ele tem que servir. Então esse leigo, gostaria de pensar com o senhor esse leigo, e voltar àquela provocação de que não precisamos de religião para que a gente tenha um Estado bom. Agora, volto de novo àquela situação que o senhor discutiu bastante, que é da Sintec, que os professores não estão preparados para ser professores de ensino religioso. Mas vale muito a administração, professor Marineiro, você foi secretária, você foi inspetora, não era regional na época que você foi inspetora. Então, que cabe aos núcleos regionais hoje, a Secretaria de Estado da Educação, de organizar isso, de não permitir que a coisa vire avacalhação, né? Mas a Sintec, Associação Interconfessional, tem por objetivo de dar uma instrução, pelo menos uma formação, porque eu fui fazer, por exemplo, pedagogia religiosa, quando eu também me tornei professor de ensino religioso. Para mim foi a disciplina pior que eu lecionei na vida, quer dizer, eu acho que eu entendia do assunto que eu estava tratando, que eu não podia ser católico,
para ser professor, eu não podia ser religioso para ser professor, eu tinha que ser um cientista. E a gente tem um programa do ensino religioso, tem um programa a seguir, que não é para falar de religião. Eu entrei dentro do Sagrada Família, professor, quando você era inspetora, e a irmã queria então que a gente ensinasse então a teoria da criação, por exemplo, criacionismo, era o objetivo que a gente falasse do criacionismo. Mas então o professor tem que estar preparado, já que é a teoria da evolução e a teoria da criação, o professor também tem que ser capaz de mostrar isso. É ciência mostrar a teoria da criação, é ciência mostrar a teoria da evolução, por que não? Mas eu volto agora a pensar aqui o laico, o cidadão laico, né? Esse leigo, que ele não precisa de religião nenhuma para ele ser bom. Ele precisa de religião nenhuma, porque ele precisa de conhecimento, certo. Formação. Ótimo. A palavra leigo tem dois significados. Um significado é este. Existe o religioso consagrado e o que não é consagrado é leigo. Mas a palavra leigo, ela pode ser interpretada num outro significado, de que é aquele que está habilitado para fazer alguma coisa, mas não está credenciado para fazer. Por exemplo, um dentista prático, ele é um dentista leigo. Por quê? Porque ele sabe fazer a coisa, mas ele não está devidamente habilitado. Ele não é um dentista formado. E nós vamos encontrar um caso muito interessante, que no Supremo Tribunal Federal do Brasil, um dos ministros não era advogado. Mas o que é que se exige para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal? Um extremo conhecimento de todas as leis para que ele possa desempenhar a sua função e ele ter honorabilidade suficiente para ser lá. Ele não era advogado e foi um dos grandes, não me lembro o nome dele agora. Posso até trazer essa resposta para vocês depois. Tá? Então vejam, o que acontece? O leigo, no sentido da religião, é aquele que não é, vamos dizer, ordenado. O ordenado é o diácono, o padre, o sacerdote, né, o presbítero e o bispo. Dali para frente são apenas hierarquia. No caso dos pastores também, que são ordenados pela Sim, religião. mas veja bem, vai depender da religião. Vai depender da religião que se eles sejam ordenados. Então veja bem, eu estou colocando essa ideia, porque não significa que pelo fato de uma pessoa que não seja ordenada, que ele não tenha o conhecimento. Ele pode ter infinitamente mais conhecimento do que um ordenado, mas ele não é ordenado. Então, ele, perante a hierarquia da igreja, ele é considerado como leigo. Mas ele é leigo pelo fato de não ser consagrado, mas não é leigo pelo fato de não ter o conhecimento. Porque a gente costuma dizer, fulano é leigo no assunto, ele não entende daquilo. Então, esse sentido de ser leigo no assunto, eu não gosto de usar essa palavra. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu acho o seguinte, é qualificado ou desqualificado. Agora, se ele tem conhecimento, então aí o que acontece agora? Quando o Estado fala em Estado laico, então nós vamos dizer que o laico é nesse sentido, de que não dá acesso direto a que uma determinada religião ou uma determinada linha religiosa, o cristianismo, por exemplo, que coloque um crucifixo ou uma Bíblia que vai caracterizar cristãos, embora todos os evangélicos sejam cristãos. Porque senão nada impediria que eu colocasse a lua com a estrela lá, que também poderia ser. Então, aí nesse caso, a pergunta é esta, eu não posso até nem colocar o símbolo, mas eu pergunto uma coisinha. Quando meu pai estudava no colégio que eu estudei em Curitiba, no colégio marista, que naquela época não era marista, era de padres mesmo, o professor chegava na sala de aula e dizia assim, hoje é uma aula de educação. Como é que vocês devem se sentar na mesa? Como é que vocês devem colocar a mão, a palma da mão, o braço, etiqueta? Como é que vocês vão se servir? Qual o garfo que vocês vão usar? Qual o copo que vocês vão usar? Muito bem, isso se fazia naquela época. Hoje em dia não se faz mais. Muito bem. Eu estou querendo dizer com isso que a escola, ela tem que formar e não apenas informar. O que o Estado está pregando com este tipo de laicato é que a escola seja meramente informante. Geografia, história, física, química, biologia, e não se toca em outro assunto, porque esse assunto não diz respeito à escola. E diz. Eu era diretor do ginásio em Rio Bom, nos idos de 69 e 72.
Um dia chamei um pai de um aluno, aqueles, vou usar a palavrinha própria, um daqueles encapetados, né? Chamei